Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, primeira edição dessa quarta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco joga amanhã contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Pressionado já, né? Depois de um resultado muito ruim contra o Madureira, depois de estrear com derrota também no Campeonato Brasileiro. Então, o jogo de amanhã contra a Chape já tem muita pressão em cima do Vasco da Gama e do treinador Fernando Diniz. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o mercado da bola. O Vasco está interessado no meia do Atlético Mineiro, o Igor Gomes. Você vai ter detalhes sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre o Spinelli que está chegando, o Cuiabano que está chegando, mas além deles, o Vasco deve contratar mais 2 jogadores. Você vai ter informações aqui nessa janela. Então mais 4 reforços ainda devem ser anunciados nessa janela aí pelo Vasco. Vamos falar sobre Cauã Barros, que recebeu uma proposta do futebol da Grécia. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco, vamos atualizar tudo aqui sobre o nosso gigante da colina. E vamos começar falando sobre mercado da bola, né? O Vasco tem interesse em Igor Gomes, meia do Atlético Mineiro. A apuração é dos amigos do NT Vascaínos, eles que já trouxeram vários furos, né, nessa janela de transferências, inclusive o Inestrosa foi dado ali em primeira mão pelos amigos do NT Vascaínos, e agora a apuração deles é que o Vasco demonstrou interesse no meia Igor Gomes do Atlético Mineiro. O atleta de 26 anos de idade tem contrato com o Galo até dezembro de 2026, ou seja, até o final dessa temporada. Vale ressaltar que o Atlético Mineiro até busca renovar com o meia, mas neste momento a situação do jogador está indefinida lá na cidade do Galo. O Vasco tenta a contratação de Igor Gomes em definitivo e estaria disposto a fazer uma proposta, né, para poder contar com o jogador ainda no início dessa temporada, já que no meio do ano o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça lá do Atlético Mineiro. Até o momento, o Vasco não fez nenhuma proposta oficial pelo Igor Gomes, mas a apuração é que o Vasco acompanha de perto e, se a coisa evoluir, vai formalizar ali uma oferta ao Atlético Mineiro para contar com o Igor Gomes. O Igor Gomes foi revelado pelo São Paulo, né? E foi uma das peças importantes no esquema de Fernando Diniz, quando o Fernando Diniz trabalhou lá na equipe paulista. Então é um jogador também que o treinador do Vasco já conhece. Internamente o Vasco vê com bons olhos, né, a contratação do Igor Gomes, pois a chegada do meia iria elevar ali o nível do time para a sequência da temporada e aumentar também a competitividade ali no elenco vascaíno, né, a disputa por posição no meio-campo. Então, Igor Gomes do Atlético Mineiro, jogador que tem passagem pelo São Paulo, 26 anos de idade, já trabalhou com o Fernando Diniz, na mira do Vasco aí para a sequência da temporada. O Vasco ainda não fez uma proposta oficial, mas pode avançar aí nos próximos dias para tentar a contratação do Igor Gomes. Quero saber de você, você acha um bom nome? Acha um bom reforço? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bom, vamos continuar aqui falando, né, de mercado da bola. O Vasco que está perto aí de anunciar de forma oficial o Spinelli e também o Cuiabano, mas a informação é que além desses dois, o Vasco deve contratar mais 2 jogadores ainda nessa janela. A apuração é do amigo Lucas Pedrosa. Com Cuiabano e Spinelli já praticamente fechados, né? Falta só a situação burocrática mesmo para poder assinar e ser anunciado de forma oficial. Com esses 2 jogadores já, enfim, bastante avançados, o Vasco segue no mercado e busca aí a contratação de mais um zagueiro e mais um jogador para o meio campo. Pode ser um volante, pode ser um meia. Enfim, o Vasco busca mais 2 nomes, mais 2 contratações, além do Cuiabano e do Spinelli.
como a gente falou aqui anteriormente, né? O Igor Gomes, meia do São Paulo, é um dos nomes aí que está na lista do Vasco da Gama. Então, meus amigos, além de Cuiabano e Spinelli, mais 2 nomes devem chegar nessa janela, ou seja, o Vasco deve anunciar aí mais 4 jogadores, né? Nessa janela de transferências aí do início da temporada. O time realmente precisa ser reforçado, né? Porque está começando bem esquisito essa temporada de 2026. Inclusive, sobre Spinelli, uma atualização aqui, né? O Del Valle já deu o aval, já deu o acordo ali em todos os documentos. E o Cláudio Spinelli já praticamente é jogador do Vasco da Gama. O clube equatoriano estava esperando apenas fechar um substituto, né? Para poder dar aceite à proposta do Vasco. E depois que eles conseguiram lá contratar outro jogador, eles já liberaram, já assinaram os documentos lá, e o Spinelli é aguardado ainda essa semana no Rio de Janeiro para poder assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Spinelli vai acertar um contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. Então acredito que ainda nessa semana, né, o Vasco deve fazer aí o anúncio oficial da contratação de Cláudio Spinelli, atacante. Agora a gente pode falar que é ex-Independente Del Valle, né? Enfim, de saída do Del Valle e vindo para o Vasco da Gama aí, atacante argentino que fez muitos gols, né, na última temporada, inclusive fez 2 gols no Vasco, né? Nos 2 jogos aí da Copa Sul-Americana, reforço fechado. O Vasco também aguarda aí o Cuiabano, né? O Nottingham Forest já aceitou também a proposta do Vasco. Agora são ali os trâmites burocráticos, né, para poder sacramentar também essa transferência e o jogador ser anunciado pelo Vasco de forma oficial. Então, Spinelli acertado, Cuiabano acertado e vem mais 2 jogadores aí ainda nessa janela. Então o Vasco deve aí nessa janela ainda anunciar mais 4 reforços, né? Precisa reforçar, né? Acho que todo mundo concorda que precisa reforçar. Bom, o Vasco recusou uma proposta do AEK da Grécia por Cauã Barros. O clube grego fez uma oferta ali ao Vasco da Gama. A apuração foi do Vene Casagrande, o valor dessa oferta não foi revelado, mas o valor não agradou, né, ao Vasco da Gama. A diretoria do Vasco entende que o jogador de 21 anos é uma peça muito importante para 2026 e desempenhando bem, né, mantendo o nível ali de boas atuações, ele pode ficar ainda mais valorizado no mercado. Por isso o Vasco recusou a proposta do AEK da Grécia pelo Cauã Barros. Cauã continua no Vasco aí para essa temporada de 2026. Meus amigos, e como eu disse no início do vídeo, né, o Vasco enfrenta a Chapecoense amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco já pressionado, né, o Vasco que chega na última rodada do Campeonato Carioca com chance de ficar de fora da próxima fase, né, e tendo que jogar ali o quadrangular do rebaixamento, que seria um vexame sem tamanho, né, na história do Vasco. E está pressionado também no Campeonato Brasileiro, já que estreou perdendo fora de casa contra o Mirassol. Então o Vasco tem que vencer a Chapecoense. Se não vencer a Chapecoense, acredito que a situação do Fernando Diniz vai dar uma piorada significativa, né? O torcedor do Vasco já não tem muita paciência mais com o Fernando Diniz. A diretoria ainda tem um prestígio, mas caso o Vasco não vença, né, a Chapecoense, acredito eu que o caldo vai começar a entornar. Enfim, vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço. Saudações vascaínas, até a próxima.